A confiança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada com o tempo. Não se trata de uma característica inata ou fixa, mas de uma atitude que depende de como você se vê e se relaciona com os outros. Assim como Marco Aurélio disse, não percebes quantas qualidades podes procurar já, em relação às quais não tens pretexto algum de incapacidade natural nem de insuficiente aptidão. Contudo, persistes ainda por própria vontade aquém de tuas possibilidades. Neste vídeo, vamos ver algumas formas para você aumentar a sua confiança e se sentir mais seguro de si mesmo. Todos nós temos qualidades e defeitos, e isso é normal. O importante é saber reconhecer os seus pontos fortes e valorizá-los, sem se comparar com os outros ou se diminuir. Ao mesmo tempo, é preciso ter consciência dos seus pontos fracos e buscar melhorá-los, sem se culpar ou se desanimar. Os pontos fortes são aquelas características que nos tornam únicos, que nos ajudam a alcançar nossos objetivos e que nos fazem sentir bem. Eles podem ser habilidades, talentos, conhecimentos, valores, atitudes ou traços de personalidade. Por exemplo, você pode ter um ponto forte na comunicação, na criatividade, na liderança, na honestidade ou na generosidade. Os pontos fracos são aquelas características que nos limitam, que nos impedem de crescer ou que nos fazem sentir mal. Eles podem ser dificuldades, limitações, ignorâncias, vícios, medos ou falhas de caráter. Por exemplo, você pode ter um ponto fraco na organização, na disciplina, na paciência, na autoestima ou na tolerância. Para reconhecer os seus pontos fortes e fracos, você pode fazer uma autoavaliação honesta e objetiva, perguntar a opinião de pessoas de confiança ou usar ferramentas como testes de personalidade ou análises. O importante é não se deixar levar pelo orgulho ou pela falsa humildade, mas sim buscar o autoconhecimento. Reconhecer os seus pontos fortes e fracos é o primeiro passo para viver de acordo com a filosofia estoica. O segundo passo é saber como usar essas informações a seu favor. Veja algumas dicas. Valorize os seus pontos fortes. Use-os para contribuir com o mundo, para realizar os seus projetos e para expressar a sua essência. Não tenha medo de mostrar as suas qualidades, mas também não se torne arrogante ou dependente delas. Lembre-se de que os seus pontos fortes são presentes da natureza ou frutos do seu esforço, e que você deve usá-los com gratidão e responsabilidade. Melhore os seus pontos fracos. Não os ignore nem os aceite como imutáveis. Busque aprender com os seus erros, superar os seus desafios e desenvolver as suas potencialidades. Não se martirize nem se desespere pelos seus defeitos, mas também não se acomode ou se justifique por eles. Lembre-se de que os seus pontos fracos são oportunidades de crescimento e que você deve enfrentá-los com coragem e perseverança. Equilibre os seus pontos fortes e fracos. Não se foque apenas nos seus pontos fortes nem nos seus pontos fracos. Busque um equilíbrio entre eles, reconhecendo as suas virtudes e as suas imperfeições. Não se sinta superior nem inferior aos outros por causa dos seus pontos fortes ou fracos. Busque uma harmonia entre eles, complementando as suas forças com as suas fraquezas. Lembre-se de que os seus pontos fortes e fracos fazem parte de quem você é e que você deve integrá-los com sabedoria. Como disse o filósofo estoico Epíteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre as coisas. Uma das principais ideias dos estoicos é a distinção entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Segundo eles, só podemos controlar as nossas próprias ações, pensamentos e sentimentos, mas não podemos controlar os eventos externos, as opiniões ou as ações dos outros. Isso implica desafiar os nossos medos e crenças limitantes, que muitas vezes nos paralisam ou nos fazem agir de forma irracional. Os medos e as crenças limitantes são pensamentos negativos que nos fazem duvidar de nós mesmos, de nossas capacidades ou de nossas possibilidades. Eles podem ser originados de experiências passadas, de influências externas ou de padrões sociais. Por exemplo, podemos ter medo de fracassar, de ser rejeitados,
de não sermos bons o suficiente, etc. Esses medos podem nos impedir de tentar algo novo, de expressar a nossa opinião, de buscar os nossos objetivos, etc. Eles podem nos fazer sofrer por antecipação, imaginando cenários catastróficos ou exagerando as consequências negativas. As crenças limitantes são afirmações que fazemos sobre nós mesmos, sobre os outros ou sobre o mundo, que nos limitam ou nos prejudicam. Por exemplo, podemos acreditar que não somos capazes de fazer algo, que não merecemos algo, que não temos sorte, que as coisas nunca mudam, etc. Essas crenças podem nos fazer desistir dos nossos sonhos, nos conformar com a situação atual, nos culpar pelos problemas, etc. Elas podem nos fazer ver a realidade de forma distorcida ou incompleta. Para o estoicismo, esses medos e crenças limitantes são irracionais e ilusórios. Eles não refletem a verdade, mas sim as nossas percepções ou interpretações. Eles são fruto da nossa ignorância, ou da nossa falta de sabedoria. Por isso, eles devem ser desafiados e questionados, buscando evidências que os contradigam ou que mostrem que eles não são tão reais, ou tão graves quanto parece. Como fazer isso? O estoicismo propõe algumas técnicas para enfrentar os nossos medos e crenças limitantes. A análise lógica consiste em examinar os nossos pensamentos negativos com racionalidade e objetividade, verificando se eles têm fundamento ou se são baseados em suposições ou generalizações. Por exemplo, se temos medo de fracassar em algo, podemos perguntar: qual é a probabilidade real de isso acontecer? Quais são as evidências que sustentam esse medo? Quais são as evidências que o contrariam? Quais são as alternativas possíveis? Quais são as consequências reais do fracasso? Como podemos lidar com elas? A exposição gradual consiste em enfrentar os nossos medos de forma progressiva e controlada, começando pelos mais fáceis e aumentando o grau de dificuldade conforme vamos ganhando confiança. Por exemplo, se temos medo de falar em público, podemos começar por falar para um pequeno grupo de pessoas conhecidas e ir aumentando o número e a diversidade do público até chegarmos ao nosso objetivo. A prática da virtude consiste em cultivar as qualidades morais que nos tornam mais confiantes e felizes, como a coragem, a honestidade, a justiça, a generosidade, etc. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo e a fonte da verdadeira felicidade. Ao praticarmos a virtude, nos sentimos mais alinhados com a nossa natureza racional e com o propósito da vida. Uma das formas de praticar a coragem e confiança é se expor a situações novas e desconfortáveis, que nos desafiam e nos fazem sair da nossa zona de conforto. Isso pode ser desde pedir um aumento, fazer um curso, viajar sozinho, etc. Essas situações podem nos causar medo, ansiedade, insegurança ou vergonha, mas também podem nos trazer benefícios como aprendizado, crescimento. Os estoicos também usavam técnicas como a visualização, a preparação e a reflexão para lidar com essas situações. Eles imaginavam os cenários possíveis, tanto os bons quanto os ruins, e planejavam como agir em cada um deles. Eles se preparavam para enfrentar as situações com conhecimento, habilidade e confiança. Eles refletiam sobre as suas experiências, analisando o que fizeram bem, o que fizeram mal e o que poderiam fazer melhor. Ao se expor a situações novas e desconfortáveis, os estoicos não só aumentavam a sua confiança, mas também a sua felicidade e a sua virtude. Eles viam essas situações como desafios que os tornavam mais fortes, mais sábios e mais livres. Eles viam essas situações como oportunidades de viver uma vida plena. E como Sêneca disse, a vida divide-se em 3 períodos: o que se foi, o que está sendo e o que há de vir. Desses, o que estamos atravessando é breve, o que havemos de atravessar é duvidoso, o que já atravessamos é certo. Essa reflexão nos leva a entender que o que se foi, ou seja, o passado, é certo porque já aconteceu e não pode ser mudado. Podemos aprender com ele, mas não devemos nos arrepender ou nos culpar por nossas escolhas e ações.
O que está sendo, ou seja, o presente, é breve porque passa rápido e não volta mais. É nele que devemos focar nossa atenção e nossa energia, aproveitando cada momento e cada oportunidade que a vida nos oferece. O que há de vir, ou seja, o futuro, é duvidoso porque não sabemos o que nos espera e não podemos controlar todas as variáveis. Podemos planejar e ter metas, mas não devemos nos angustiar ou nos paralisar por medo do desconhecido. Aproveitar as oportunidades da vida significa estar aberto a novas experiências, desafios e aprendizados. Mas isso não significa ser irresponsável, imprudente ou egoísta. Não significa ignorar as consequências de nossas ações ou os sentimentos dos outros. Não significa viver sem planejamento ou sem responsabilidade. Não significa buscar a felicidade a qualquer custo ou a qualquer preço. Aproveitar as oportunidades da vida é uma questão de equilíbrio, de bom senso e de sabedoria. É uma questão de escolher o que é melhor para nós e para os que nos cercam, sem perder de vista o que é essencial e o que é transitório. É uma questão de viver com intensidade, mas também com consciência. É uma questão de ser feliz no aqui e no agora, mas também de construir um futuro melhor. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe seus conhecimentos estoicos nos comentários. Lembre-se que o estoicismo busca melhorar constantemente, e a confiança não é algo que se tem ou não se tem, mas algo que se constrói ao longo do tempo. Te vejo no próximo vídeo.